Deixa eu aproveitar agora para trazer esse trecho em que o ministro Luiz Fux interrompe a leitura do voto pelo ministro Alexandre de Moraes para dizer que iria se manifestar a respeito das preliminares de maneira separada. Nenhum fato superveniente que pudesse trazer a juízo uma nova análise e interpretação. Senhor presidente, só apenas pela ordem. Por favor. Vossa Excelência está votando as preliminares, eu vou me reservar o direito de voltar a elas na oportunidade em que eu vou votar. Porque desde o recebimento da denúncia, por uma questão de coerência, eu sempre ressalvei e vencido nessas posições. Sorte que eu vou voltar a essa, muito embora, assim como Vossa Excelência votando direto, eu também vou votar direto, mas vou abordar também as questões preliminares. Obrigado, presidente. Não, obrigado, ministro Fux. Só constatando, todas essas preliminares até agora que eu me referi, todas foram votadas por unanimidade, inclusive com o voto de Vossa Excelência. É importante, né, Piotr? Você fez menção a esse trecho aí que o Fux fez questão de dizer que se debruçaria sobre essas preliminares, já tinha feito isso quando do recebimento da denúncia. Só para a continuidade do vídeo, ele aí volta para o Fux diz, mas no recebimento da denúncia, estamos em julgamento agora, ou seja, são fases completamente diferentes, né? Era só um complemento desse vídeo que demonstra claramente o incômodo de Fux com um erro completamente inesperado de um ministro supremo como Alexandre de Moraes de não entender que agora é o julgamento. O juiz pode voltar atrás de uma série de coisas, recebeu a denúncia porque achou que era razoável, mas não quer dizer que ele vai concordar com o que estava na denúncia. Enfim, chama atenção, eu confesso que foi constrangedor enquanto apenas um espectador. Mas enfim, né? Te dar as boas-vindas também, Ana Paula Henkel. Muito boa noite, seja bem-vinda nas suas primeiras impressões. A gente vai também destacar ao longo do programa alguns trechos da leitura do voto, tanto do ministro Alexandre de Moraes quanto de Flávio Dino. Encerramos então a sessão de hoje com esse placar de 2-0 pela condenação dos 8 réus envolvidos aí na suposta trama do golpe. Lembrando que amanhã terá início então a leitura pelo ministro Luiz Fux. Boa noite. Boa noite, Paula, Piotr, Silvio, mestre Augusto, e boa noite à nossa querida audiência. Olha, Paula, eu vou ser bem honesta. 6 horas de voto, a gente começa a assistir, a gente senta com um caderno, com caneta, com computador, com a televisão na frente, o X aberto para você analisar, para você ler análises jurídicas, constitucionais. Aí vai a primeira hora, você está ali anotando, aí vai a segunda hora, e aí chega uma hora que não dá mais. Haja antiácido. Não dá mais, porque é um golpe. É um golpe. Esse julgamento é um grande golpe. Não tem nada de jurídico, não tem nada de constitucional, não tem nada de legal, não tem nada de processo legal, absolutamente nada. E você não precisa ser um super professor constitucionalista, embora até esses grandes nomes no Brasil, como o nosso querido André Marcília, que está sempre aqui com a gente, o doutor Ives e tantos outros, que falam que a árvore está envenenada, só produzindo frutos envenenados, frutos podres, mas o teatro, aquela coisa toda, o falatório, o tom de voz é um tom de ameaça, é um tom agressivo o tempo todo. Ontem, por coincidência, eu assisti a uma entrevista de uma das juízas da Suprema Corte Americana, uma entrevista porque ela está lançando um livro sobre a Constituição americana, nada a ver com nenhum caso, A, B, C, D, ou Donald Trump, Joe Biden, era uma entrevista sobre o livro dela. E claro que ela foi questionada sobre alguns casos polêmicos da Suprema Corte, ela simplesmente disse: o judiciário tem que permanecer na linha dele. O executivo pode falar à vontade, o legislativo pode e deve falar à vontade, mas o judiciário, nós temos que ficar aqui na nossa linha, na nossa via, sem sair dela. E o tom de voz, tudo muito calmo, tudo muito diplomático,
assertivo, mesmo sendo assertiva, ela com uma postura de que eu seguro a Constituição dos Estados Unidos, e isso é uma honra e um cuidado muito grande que eu tenho que ter, inclusive com as palavras, porque as palavras que me guiam são as palavras que estão na Constituição. E ponto final e próxima pergunta. Aí você sai daquilo e você vem para isso, para esse teatro grotesco. Tanto o voto do Flávio Dino quanto o voto do ministro Alexandre de Moraes, o falatório, o sadismo, a agressividade, o voto do Moraes mais parecia mais um ato de acusação do que um juiz falando. Aí na terceira hora, Paula, você fala: o que eu vou anotar? O que eu vou falar? Além de tudo que já foi falado centenas, milhares de vezes por tantas pessoas capacitadas no Brasil que estão no meio jurídico. Olha, uma cena dantesca hoje, um grande teatro, mas no bom português, Paula, permitam o meu francês no bom português, uma palhaçada.